Muitas vezes se debate em filosofia se Deus existe ou não existe. Esse texto que passei para vocês como leitura dessa semana, o Proslógia de Santo Anselmo, é um texto sobre isso. Então, se trata de discutir ali a existência de Deus. Mas, para fazer uma afirmação do tipo Deus existe ou Deus não existe, a gente precisa saber o que Deus significa, o que a palavra Deus significa. Se, então, aqui a gente tem um problema, né? Porque é, a gente não tem provavelmente uma definição de Deus, a gente pode tentar. Mesmo que a gente tivesse uma definição de Deus, essa definição pode não. Digamos que a gente tem uma definição de Deus, mas não nos garante essa definição um conjunto de palavras. Isso não garante que esse conjunto de palavras descreve adequadamente uh, Deus, caso ele exista. Né? Então, então, isso vale para qualquer objeto. Né? A gente pode definir um objeto e essa definição não se aplicar realmente ao objeto. Um, então, essa não é. Enfim, tem essa dificuldade inicial. Então, claro, a gente pode tentar sanar essa dificuldade inicial de uma definição, que a gente pode formular uma definição que é internamente coerente, mas a gente não sabe se ela se aplica ao objeto que a gente gostaria que ela se aplicasse, ou a coisa que a gente gostaria que ela se aplicasse. Então, uma alternativa é tentar elaborar uma teoria, né? Não uma definição, mas uma teoria, um conjunto de características, uma descrição assim de um aspecto da realidade que pode não definir aquele um objeto, um fenômeno, uma coisa, enfim, uma realidade, mas descreve ela de maneira mais ampla. Então a gente tem as teorias religiosas, mas essas teorias religiosas elas têm elas supostamente deveriam descrever os mesmos objetos que são experimentados, né, pelas pessoas que têm as experiências místicas, por exemplo, as experiências religiosas. E aqui a gente tem uma espécie de incoerência dentro da tradição, né, porque de um lado a gente tem pessoas que abordaram esses fenômenos de uma maneira assim, né, primariamente intelectual, e de outro lado a gente tem pessoas que abordaram esses fenômenos de maneira a partir das suas experiências. E o que uns e outros dizem não parece bater bem, né? Porque de um lado a gente tem a tentativa assim de definir Deus, ou de elaborar uma teoria explícita sobre Deus ou as coisas sagradas nas tradições religiosas, e de outro a gente tem essas experiências subjetivas. E essas experiências subjetivas tendem a ser meio misteriosas, né? Então, há pessoas, inclusive, que falam é como se houvesse o Deus dos filósofos e o Deus da tradição, das tradições religiosas, né? Das crenças religiosas, enfim, das diversas religiões. E em todas as tradições religiosas, a gente encontra uma descrição daquilo que é divino, sagrado, de Deus, como sendo misterioso. E justamente, então, por ser misterioso, significa desconhecido ou parcialmente desconhecido, indefinível ou parcialmente indefinível. Então, isso é o que dizem as tradições religiosas. Então, existe uma espécie assim de desacordo, pelo menos uma tensão, entre o que dizem as tradições religiosas e o que dizem os filósofos sobre Deus. Então, vou dar vários exemplos aqui para mostrar o que eu quero dizer. Aqui tem um exemplo do Tao Te Ching. E ele está escrito: o tal que pode ser dito, portanto, que pode ser formulado com palavras, né, definido, teorizado, o tal que pode ser dito não é o tal eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. O inomeável é o eternamente real. Nomear é a origem de todas as coisas particulares. Então aqui a gente tem um enunciado assim explicitamente contrário à definição ou à teorização do tal, certo? Daquilo que é espiritual, sagrado, enfim, dessa dimensão invisível, disso que o James chama de uma dimensão invisível.
Bom, esse mesmo capítulo do Tao Te Ching continua dizendo o seguinte: livre dos desejos, intuímos o mistério. Preso nos desejos, vemos apenas as manifestações. Mas mistério e manifestações surgem da mesma fonte. Essa fonte chama-se escuridão. Escuridão dentro da escuridão, o portal de todo entendimento. Então aqui a gente tem uma atitude, assim, palavras que sugerem a inviabilidade, né, dessa via intelectual para conhecer Deus. No Antigo Testamento há uma passagem que sugere algo parecido. Moisés disse a Deus, está no Êxodo, capítulo 3. Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem. Então Moisés está falando com Deus no alto de uma montanha. E aí ele vai descer a montanha e diz: o que eu vou dizer agora para os israelitas? O Deus, quando eu for aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi? Então Moisés está perguntando a Deus. E Deus disse a Moisés: eu sou aquele que é. Tá? Isso significa, isso é que significa Yahvé. Às vezes Deus é chamado de Yahvé no Antigo Testamento. Né? Tem Yahvé. O que é Yahvé? Eu sou aquele que é. Mas isso não e disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vós. Então, eu sou. O eu sou me enviou. Isso não é propriamente um nome, não é uma descrição, não é uma teoria. Na verdade, a gente tem aqui uma coisa meio misteriosa. Como é que o eu sou, certo? No Novo Testamento há várias passagens também, aqui eu selecionei apenas uma. Jesus está contando, isso aqui é uma passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus está falando por parábolas, né? Conta várias parábolas, histórias para as pessoas, e elas são parábolas que, enfim, descrevem ensinamentos por meio de parábolas, né? E aí os discípulos perguntam a ele por que ele só fala em parábolas para as pessoas. E ele responde: porque a vós, os discípulos, foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Então tem esse aspecto sempre misterioso, né, no reino dos céus. O reino dos céus é misterioso. Aqui um relato, uma passagem do livro da vida de Santa Teresa. Ela diz o seguinte: quem o tiver experimentado entenderá algo disto, da experiência que ela teve. Né? Quem já teve uma experiência que nem eu vai saber do que eu estou falando, entenderá um pouco. Com mais clareza não se pode dizer por ser tão obscuro o que ali se passa. Só poderei dizer que se representa a alma estar junta com Deus e fica uma certeza de que nenhuma maneira se pode deixar de crer. Aqui faltam e se suspendem todas as potências, todas as faculdades, todas as capacidades, de modo que, como tenho dito, de nenhuma maneira se percebe sua ação. A vontade deve estar bem ocupada em amar, mas não compreende como ama. O entendimento, se entende, não percebe como entende. Pelo menos não pode compreender nada do que entende. Então o entendimento não pode compreender nada do que entende. Então, vocês estão vendo, tem algo aqui profundamente misterioso. Ela continua: a mim não me parece que entende, porque, como digo, não se entende a si mesmo. E não acabo de entender isso. Quer dizer, ela está escrevendo, isso que você não está entendendo o que ela mesma está dizendo. Então, né? Então tem esse aspecto indefinível da dimensão essa espiritual, divina, sagrada. E aqui, por fim, uma passagem do Bhagavad Gita, em que isso aqui é Krishna, explicando algumas coisas para Arjuna, né? Ele diz assim, o Krishna: mas acima desse estado de ser, há outro estado de ser imanifesto, mais alto que o imanifesto. Então tem visível e invisível, manifesto, não manifesto, imanifesto. Mais alto que o imanifesto primordial,
que, quando todas as coisas perecem, não perece. Esse imanifesto é imperecível, assim se diz. É chamado de meta suprema. Ao se atingi-la, não há volta. Esse é meu lugar supremo. Esse é o Espírito Supremo, Arjuna, atingível pela devoção unidirecional, dentro da qual todos os seres estão e do qual esse universo está pleno. Então, de novo, tem esse manifesto primordial, enfim, que não que tá para além assim do entendimento. Então, né, para lidar com problemas desse tipo, alguns dentro da tradição cristã, alguns teólogos optaram por fazer o que eles chamam de teologia negativa, né? A gente não pode falar diretamente de Deus, mas a gente pode falar do que Deus não é. Então, Deus não é temporal, ele é eterno. Deus não é limitado, ele é infinito. Deus não é, enfim. Então, basicamente pegam assim atributos de coisas que nós podemos conhecer e negam isso. Então, isso a gente teria atributos de Deus. Mas, de novo, né, tem isso aí sugere um entendimento do assunto do qual nós estamos falando, no caso de Deus, que pode não existir, pode ser que seja incompreensível, como a Santa Teresa diz, né? Então essa é uma dificuldade que precisa ser levada em consideração quando a gente está estudando qualquer argumento para provar a existência de Deus ou mesmo a inexistência de Deus, né? A gente tem que saber exatamente do que a gente está falando. Pode ser que a gente não saiba do que está falando e pode ser que a gente não tenha como propriamente entender, ou se tem como entender, não tem como formular isso linguisticamente da maneira adequada, tá? Então há pessoas que preferem não tratar desses assuntos como assuntos, digamos assim, filosóficos tradicionais ou como assuntos assim de conhecimento, certo? Pelo menos assim, tal como a gente entende conhecimento na sua formulação clássica.